Rubro-negra, que vitória! E os antes estão maluco com o Flamengo, essa é a verdade. Vamos ver então o que a mídia tá falando, né, do Flamengo após essa vitória. Tá orgulhoso, galera? Pois eu tô, isso aqui é Flamengo, eu sempre acreditei que a gente poderia ganhar e amassar esses ingleses. E o pessoal, né, a mídia, como sempre, invejando o Flamengo, né? A gente sabe, todo mundo quer ser Flamengo. Porque você precisa envolver o adversário. E quando fala envolver o adversário, saio do Botafogo e já vou pro Flamengo. O que o Flamengo fez hoje foi um absurdo. O Flamengo, sim, amassou o Chelsea. Não foi o Palmeiras que amassou o Porto, não. Você tá orgulhoso? Ah, eu tô orgulhoso pelo empate com o Porto. Eu não tô orgulhoso coisa nenhuma. O Porto é terceira prateleira da Europa. Terceira prateleira. Nem se compara com o PSG, com o Chelsea. Nem se compara. Ah, e o palmeirense tá orgulhoso porque empatou com o Porto. Ah, vamos aumentar nossa régua, palmeirense. Eu tô aqui em Miami, tô aqui, acabei de chegar, tô suando, um calor infernal pra torcer pro nosso Palestra. Vou torcer muito pelo Palmeiras. Não sou mais nem menos palmeirense do que você que tá aí. Mas não aceito essa passividade, essa coisa tão... Ai, o Palestra, eu tô tão animado. Eu não tô animado nada. Nova York é lindo, New Jersey é maravilhoso, o MetLife Stadium é um estádio fantástico. Mas eu não vou me iludir com o futebol mal apresentado pelo Palmeiras. E é possível sim melhorar. O Botafogo tá aí e o que o Felipe Luiz fez hoje... Colocou o Bruno Henrique. O Flamengo estava perdendo no primeiro tempo, depois uma falha individual da sua defesa. Entre o Bruno Henrique e você viu o que acontece. Massacre. Um belo gol, um belo passe e depois o terceiro veio para acabar com o Chelsea de vez. Parabéns, Flamengo. É duro. Não tava torcendo para vocês, não. Vim de avião, tava vindo de Nova York aqui para Miami, secando vocês no avião, como muitos palmeirenses. Coloquei no Instagram lá. Eu tava secando os rubro-negro. Mas eles sim amassaram o Chelsea. Amassaram. E eu não tô aqui querendo comparar Flamengo com Botafogo. Não é isso. O que eu quero dizer para você, torcedor do Palmeiras, é que a gente tem que aumentar a régua. A nossa régua tá lá embaixo. A gente empata com o Porto. Estou orgulhoso. Não tô orgulhoso nada. Eu quero ver o Palmeiras se classificar e se pegar um PSG, quero que ganhe do PSG, quero que ganhe do Bayern, quero que ganhe do Atlético de Madrid. Como fez Botafogo, como fez Flamengo, mas de uma maneira sem por uma bola aleatória, sob uma bola alçada, sob esperar um jogador escorregar. Chega disso. Porque foi assim chega que de ser 2021, refém né? de técnico, chega de ser refém de jogador. O Palmeiras é gigante. O que a torcida do Palmeiras fez em Nova York, em New Jersey e fará aqui em Miami, nenhuma torcida fez. Olha o Flamengo, Isso sim, cara. nós temos que se orgulhar. O que a torcida do Palmeiras fez em Nova York, nos Estados Unidos inteiro, esse sim é um prêmio que a gente deve reconhecer. Agora, o futebol dentro de campo, a postura, a bola aleatória... Isso jamais. Cara, é um negócio inacreditável. E ainda bota o Wallace Ian, que é um moleque maravilhoso, talentosíssimo, que ainda recebe uma bola, né, chutada que bate na perna dele de costa, ele toma a frente, escolhe o canto e faz o terceiro gol. Gente, o Chelsea nas cordas. O Chelsea, gente. O Chelsea. Não é qualquer time da Premier League. O Chelsea. Não é um time de meio de tabela. Não é um time que... esse timeco assim e tal. Milhões de a gente tá falando do investimento. Chelsea, cara. Que ok, tem algumas limitações. Acho que o Chelsea contratou o Estevão, gente. O Chelsea está preparando aí um novo time para daqui a uns anos. Tem um puta investimento. Acho que tem algumas dificuldades em termos de elenco e tudo mais, mas tem o Palmer, que é elogiadíssimo. Acho que tem algumas carências. Mas assim, é um time que, cara, tá sempre disputando alguma coisa. É o Chelsea, da Inglaterra. E o Flamengo não tomou conhecimento, cara. Ganhou bem, assim. Não é que ganhou... eu não quero comparar aqui com a vitória do Botafogo, porque ela foi igualmente gigantesca, tá? Mas são circunstâncias diferentes. O Botafogo estava pegando o atual campeão da Champions. E o PSG hoje está numa prateleira diferente da do Chelsea. A gente tem que entender isso.
Mas, e eu nem acho que o Botafogo venceu, só rapidamente fazendo esse recorte aqui do jogo do Botafogo, nem acho que o Botafogo venceu com... jogou por uma bola. Não, acho que o Botafogo venceu estrategicamente. Se programou para controlar o espaço e numa estocada foi lá e matou o jogo. E isso é estratégia também. Você vence jogos dessa maneira também. Você não vence só jogos amassando o teu adversário, dominando o jogo. Não. Você controla o espaço também, beleza. Futebol é bola na rede. E o Botafogo foi muito inteligente e estratégico para vencer o seu jogo. Mas o que eu quero dizer sobre o Flamengo é que o Flamengo não é que ele achou uma bola, que ele ficou tomando porrada, bola na trave, o goleiro pegando e não sei o quê. Incrível, e aí, de repente, numa bola parada fez um gol. Não foi isso que aconteceu. O Flamengo dominou o Chelsea para vencer até por mais. E até teve um jogador expulso depois da virada, o que facilitou ainda mais as coisas para o rubro-negro, que está classificado depois da vitória do Esperance da Tunísia diante do Los Angeles, do Los Angeles FC, que já está eliminado, inclusive, do Mundial. E o Flamengo agora, inclusive, passa em primeiro do grupo. Já está definido que passa em primeiro no grupo. E o Chelsea vai ter que se estabacar no Esperance nessa última rodada para tentar chegar nas oitavas. O Flamengo já está lá. Agora, depois do que eu, Lucas, senti vendo o jogo do Flamengo hoje à tarde, é um sentimento pior. Porque, volto a repetir, os caras estão indo e estão ganhando. E aí eu, Lucas, começo a me deparar com a realidade do Vasco. Porque enquanto o meu maior rival, que é o Flamengo, tá ganhando do Chelsea, eu vejo o Vasco da Gama parado no tempo. Eu queria até ter gravado esse vídeo com a camisa do Vasco da Gama de 1998. Que é uma camisa que eu, Lucas, gosto muito de gravar quando o Vasco vive grandes momentos, porque é a maior camisa, né, da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas, cara, vamos ser sinceros aqui, vamos ser coerentes aqui. Acabou, cara. Gente, o Vascaíno tá vivendo de passado. O Clube de Regatas Vasco da Gama, ele vive de um passado gigantesco, mas que passou, cara. E se nada for alterado, e se nada for mudado, o Vasco vai continuar ficando para trás, assim como tem ficado nesses últimos anos. Eu lembro muito bem que lá em 2010, 2008, quando eu ainda estava na época de colégio, e via amigos brincando sobre títulos, principalmente ali em 2012, e aí vinha um tricolor falar do título brasileiro, aí vinha um flamenguista falar do título brasileiro, eu falava da Libertadores, mas o meu time ganhou a Libertadores em 98, cara, mas em 2010 a Libertadores era 12 anos atrás, amigo, daqui a 3 anos, vai fazer 30 anos que o Vasco ganhou a Libertadores, e o Vascaíno ainda tem orgulho disso que aconteceu lá atrás. Eu tô dizendo que é pra parar de ter orgulho disso? Não, não é. Mas, cara, tá na hora de virar um pouco a chave. Tá na hora da gente querer algo pra agora e esquecer do passado. O passado do Vasco é gigante, mas, amigo, passou. Passou. Tá na hora de mudar, tá na hora de virar a chave, tá na hora, e aí eu vou falar sobre mais o atual, de a gente querer Lloyds Augustos, de parar de querermos Benjamins Garrés, se é que você me entende. Aí você abre o noticiário do Vasco, você abre um GE, você abre um Lance, você abre um canal do Gigante Vasco e você vê eu, Lucas, falando sobre Gabriel Pirani. Com todo o respeito do mundo. Mas, cara, tá na hora dessas pessoas de dentro do Vasco passarem a querer uma nova realidade pro Vasco da Gama. E esse Mundial de Clubes, ele vai representar um divisor de águas no Brasil. Eu falei sobre isso na Corda Vascão. Vai representar um divisor de águas no Brasil. Vai mudar a parada toda. E o Vasco da Gama, de uma forma geral, a diretoria, o departamento de futebol, o presidente Pedrinho, todos que fazem o futebol do Vasco precisam entender essa mudança. Quando eu digo que vai haver uma mudança, é que investidores vão passar a olhar o Brasil com outros olhos, cara. Grandes bilionários, grandes, assim, ricaços desse mundo, magnatas, amantes do futebol, vão querer investir no futebol brasileiro. O Mundial de Clubes é um divisor de águas. O futebol brasileiro que estava esquecido, porque estava esquecido, ele ressurge, meu amigo. Futebol brasileiro ressurgiu.
O futebol brasileiro valorizou. Porque se um investidor olha para o mundo e via a Europa como grande centro do futebol, hoje eles olham para o Brasil e falam, cara, se a Europa tem bola, aqui no Brasil também tem bola para bater de frente com os caras. Então por que eu, como investidor, vou botar 10 bilhões num clube da Europa, se eu posso oferecer 1 bilhão, 2 bilhões para um clube aqui do Brasil, ter uma torcida gigantesca e ainda bater de frente com esses caras, eu vou pro Brasil. Então, nesse momento, o Mundial de Clubes ele tá representando um divisor de águas para tudo. É um choque de realidade para mim e para você, de olhar como o Vasco da Gama ficou apagado nesses últimos anos. Largado, sucateado, e a consequência chegou. E acima de tudo, amigo, quando acabar esse Mundial de Clubes, eu, Lucas, você, amigo vascaíno, não vai mais bastar para você uma simples vitória contra o São Paulo no Morumbi, uma simples vitória contra o Corinthians na Neoquímica Arena. O vascaíno quer mais. Se já havia no torcedor vascaíno um sentimento de necessidade de coisas grandes, nesse momento, diante do que está acontecendo no Mundial de Clubes, esse sentimento de necessidade por coisas grandes se torna ainda maior. Então o desejo do vascaíno não é mais apenas, a gente quer isso, mas eu tô falando que isso não vai bastar, e olha o que eu tô te falando, é realidade, não vai bastar mais pro Vasco da Gama estar numa Libertadores do ano que vem. O vascaíno quer ganhar a Libertadores e tá no Mundial em 29 jogando de igual para igual com os caras. Porque é isso. O Vasco precisa sair desse passado, que é um passado glorioso, amigo. Hoje o que o Flamengo fez contra o Chelsea, lá em 2000, o Vasco da Gama estava fazendo com o Manchester United no Maracanã, no mesmo Mundial da Clubes que a FIFA criou. Mesmo há 25 anos atrás. Mas, amigo, passou. E quem vive de passado, como se diz o ditado, é museu. Então tá na hora de voltar, ó. Tá na hora de mudar. Tá na hora de acordar. Vamos querer, cara. Vamos querer. Assim